Olá, meus irmãos e amigos, eu quero dar continuidade à meditação da Palavra de Deus dessa semana, que foi pregada no domingo 12 de maio de 2019 na Família da Fé, falando a respeito do texto do Evangelho de Lucas, capítulo número 1, quando conta a história de duas mulheres que receberam o milagre de Deus. A primeira delas, Isabel, uma mulher avançada em idade e estéril, que recebeu a visitação de Deus, que então possibilitou que ela gerasse à luz um filho, um homem chamado João Batista, que foi precursor de Jesus, um grande profeta diante de Deus e diante dos homens. E neste texto de Lucas 1, versículo 25, menciona a fala que ela disse: "Assim fez o Senhor comigo nos dias em que Ele olhou para mim, para tirar a minha vergonha dentre os homens." Então, uma mulher que recebeu um milagre de toda a sua vida que ela esperava, que era conceber e dar à luz um filho, e não passar a vergonha de não ter a capacidade de gerar um filho. Mas Deus olhou para ela, então ela foi engravidada pelo seu marido e recebeu este milagre na sua idade avançada e na sua esterilidade. Na sequência do texto de Lucas 1, conta a respeito de uma mulher virgem, uma jovem que era desposada de José, um filho da casa de Davi. E este homem estava casado com ela no regime civil, no entanto, eles não coabitavam, não tinham morada juntos e também não tinham relações sexuais. E ela recebeu uma visitação do anjo Gabriel que disse: "Maria, você é muito agraciada diante de Deus. Você é bendita entre as mulheres. Você achou graça diante do Deus Altíssimo e você foi escolhida então para dar à luz um filho, a quem você fará o nome de Jesus, que será rei sobre todo Israel e herdará o trono de Davi, o seu pai." E ela, diante dessa saudação, diante dessa anunciação que ela seria mãe de um Salvador, do Salvador de Israel, do rei de toda a terra, ela pergunta: "Como será isso se eu não tenho relação com homem algum?" E o anjo responde para ela, no versículo número 35 desse texto de Lucas 1, dizendo: "Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o santo que vai nascer de ti será chamado Filho de Deus." E ela responde, no versículo 38, dizendo: "Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim conforme a tua palavra." Parece fácil para uma mulher aceitar ser mãe, ela gerar um filho, que talvez seja o sonho não de todas, mas da maioria das mulheres. Dessa forma, ela aceitou, mas, na verdade, como ela estava casada no regime civil e não tinha relações com seu marido José, o fato dela parecer grávida indicaria exatamente para José que ela teve relações com outro homem, obviamente. Tá? E então ele poderia apresentar Maria, a sua esposa, aos líderes religiosos da religião judaica para acusá-la de adultério. E então ela seria condenada, conforme a lei judaica, ao apedrejamento até a morte. Então, quando ela aceitou e disse: "Faça-se em mim conforme a tua palavra", ela estava crendo que a operação de Deus, a palavra profética que veio para ela, era mais importante do que a sua própria vontade ou o risco que ela poderia correr de ser condenada à morte por causa daquele adultério. Mas ela creu. E ela se submeteu então a fazer a vontade de Deus na vida dela e então recebeu esse grande milagre de gerar um filho, sendo ainda uma mulher virgem. Essas duas mulheres foram visitadas por Deus. E por que essas mulheres foram visitadas por Deus? Porque elas foram escolhidas para receber o milagre. Qual o segredo que elas tinham e qual o segredo que nós precisamos descobrir para também Deus olhar para nós? Foi isso que Isabel contou no versículo número 25. "Deus olhou para mim, viu a minha vergonha e tirou essa vergonha." Então Deus olhou para Isabel, como também olhou para Maria, e ela achou graça diante de Deus, de maneira que foi a escolhida para aquele milagre. Elas tinham temor a Deus. No caso de Isabel, o seu marido, que era sacerdote no templo, ele orava a Deus pedindo que Deus concedesse o milagre de quebrar a esterilidade, desfazer aquela esterilidade, e apesar da idade avançada, que ela fosse gerada, que ela gerasse um filho. E quando o anjo foi visitar Zacarias, o marido, disse para ele: "Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel vai gerar um filho que será o nome de João, e será um grande profeta diante do Deus Altíssimo, e ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno." E ele tinha fé,
e orava para que o milagre acontecesse, mas com os anos decorridos, e ele já avançado em idades, talvez ele já tivesse perdido a sua fé e já não tinha mais esperança de ver aquele milagre acontecer. De maneira que quando o anjo veio anunciar para ele, ele duvidou e por causa disso recebeu um sinal de milagre de Deus, que ele ficou mudo durante toda a gestação da sua esposa Isabel. E quando o filho nasceu, voltou a fala para ele e ele profetizou a respeito de João como um grande profeta do Deus Altíssimo. Mas ele tinha temor a Deus, ele buscava a Deus em oração, ele prestava os seus serviços de adoração a Deus e Deus achou nele um verdadeiro adorador. Apesar de, naquele momento, por causa da falta de esperança, ele tinha perdido a sua fé e até ficou mudo, mas ele era um homem adorador e Deus procura verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Isso que o próprio Jesus disse no seu ministério, que está registrado em João capítulo 4, versículo 24. Deus procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. E achou em Zacarias este adorador, ainda que naquele momento ele já estava sem fé. Achou em Isabel essa adoradora e Deus olhou para ela. Escolheu aquela mulher para gerar a João Batista, porque ela era uma verdadeira adoradora. Deus achou nela essa mulher adoradora. Da mesma forma aconteceu com Maria. Ela achou graça diante de Deus. Ela era uma verdadeira adoradora que se submeteu até à condenação à morte por apedrejamento por causa de um possível adultério. Mas ela resolveu obedecer. Creu e obedeceu na palavra profética que ela geraria luz a um filho pelo poder do Espírito Santo que a cobriria com a sua sombra. E assim ela se dispôs. Da mesma forma, quando o seu marido, José, recebeu a informação de que ela estava grávida, ele poderia exatamente fazer aquele processo de apresentar o nome da Maria diante dos líderes religiosos para que ela fosse condenada à morte por adultério. Ao invés disso, Mateus capítulo 1 diz, versículo 19, que José era um homem justo e ao invés de difamá-la diante das autoridades e exigir a justiça, ele resolveu deixá-la secretamente, de maneira que não queria que esse juízo ou a morte viesse sobre ela. Ele foi um homem temente a Deus e não quis levar a mulher à morte. E naqueles dias ele recebeu uma visitação do anjo do Senhor também em sonhos, dizendo: não temas receber Maria, tua mulher, porque o que foi gerado dela é do Espírito Santo. E ele creu. Ele era um verdadeiro adorador que não somente tinha esse temor a Deus, como também creu na visitação do anjo de Deus e recebeu Maria. Eles se casaram e tiveram a sua família depois, né? Então nós vemos nesses dois casais, homens, mulheres, casais que eram verdadeiros adoradores e por isso receberam essa visitação de Deus. Se Deus achar em nós, olhar para nós, porque somos verdadeiros adoradores, certamente nós vamos ser cobertos com o poder do Espírito Santo e os milagres de Deus também vão acontecer nas nossas vidas. Então, que nós possamos ser desafiados a andar na presença do Pai, ouvir a palavra profética, obedecer à voz de Deus, ainda que isso possa custar o preço pela nossa fé. Mas nós vamos receber essa visitação e os milagres de Deus vão vir sobre nós também. Seremos achados por Deus, escolhidos por Deus, para recebermos os milagres, o poder de Deus manifestos nas nossas vidas. Que seja assim, em nome de Jesus Cristo.